Os judeus vão dizer Jesus assim: Senhor, olha que templo maravilhoso, olha que estrutura grandiosa. Jesus vai dizer para eles: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aí vai ser derrubado. Isso aí vai ser desfeito. Jesus ali naquele momento estava profetizando o final da velha aliança e o estabelecimento da nova aliança. Quando Jesus diz que aquilo seria desfeito, Jesus estava falando que aquele cerimonial, aquele pacto, já não ia mais valer. Aquele pacto da velha aliança, através de ritual, de templo, de sacrifício religioso, não ia mais ser útil. Jesus agora estava ali profetizando e avisando que ia se estabelecer um novo e vivo caminho. Porque se você ler aqui em Mateus 24, versículo 1 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, porque Jesus não estava no templo vivendo a formalidade religiosa. Jesus ia para o templo ensinar. Diz o texto: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele seus discípulos, dizendo, e lhe mostraram a estrutura do templo. Ó, eles se impressionaram com a estrutura do templo e queriam mostrar a Jesus essa estrutura para Jesus também se impressionar. No versículo 2, Jesus, porém, no versículo 2 vai dizer, Jesus, porém, lhe disse, não verdes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus agora disse para os discípulos, vocês estão vendo tudo isso? Vai ser desfeito. O templo, Jesus ali estava profetizando que iria ser destruído. Mas ali também Jesus estava profetizando o final da nova aliança, da velha aliança, e o estabelecimento da nova aliança, que seria agora através de Cristo, não através dos rituais da lei, do templo, de sacrifício, de oferenda, de ritual, de cerimonial. O estabelecimento agora do pacto de Deus com os homens, na nova aliança, que quer dizer o novo pacto, foi através de Cristo, pelo seu sangue derramado. A partir do momento que Jesus morre, o sangue de Cristo é derramado para selar o novo concerto do Novo Testamento, e o velho já não é mais necessário, já não tem mais valor nenhum. É preciso você conhecer isso, irmão. É preciso você conhecer os propósitos de Deus para você chegar a Ele. Não é através de igreja, de templo, de religião, de sacrifício, de culto, de monte, de pacto, de campanha, de voto. Você precisa conhecer o meio, o propósito que Deus estabeleceu para você chegar a Ele através de Cristo, por meio da fé. Não é através de sábado, não é através de batismo dentro de água de igreja, não é através de estar dentro da igreja vivendo o ritual cerimonial da ceia. Porque dizem que se alguém não toma ceia, não tem comunhão, não faz parte. A ceia não tem nada a ver de graça para ninguém. É um ritual que não tem nada a ver de você ser mais de Deus ou menos, ter comunhão ou não. A sua comunhão com Deus e a sua comunhão com os irmãos depende da fé, depende da palavra. A comunhão não é por meio de ritual, de cerimônia, de lugar, de igreja. A comunhão que nós devemos ter com Deus e um com os outros é na luz, a palavra. Se estivermos na palavra, eu tenho comunhão com quem está na palavra, não é com quem está dentro da igreja. A comunhão é com quem está na palavra. A minha comunhão com o meu irmão na fé não depende de um ritual, de um cerimonial religioso. Depende do meu entendimento. Se eu fui transformado e tenho conhecimento da verdade, o irmão também tem, nós temos comunhão, porque essa comunhão ela é regida pelo Espírito Santo.
quando estamos na palavra. O vínculo da paz não é por meio de uma instituição igreja, de um ritual de cerimonial. Vocês estão entendendo isso? Então, gente, Jesus, quando responde aos discípulos que se encantaram com o templo, e Jesus vai dizer, aqui, essa estrutura é linda, vocês estão vendo? Vai ser derrubada. Não ficará pedra sobre pedra dessa estrutura. Vai vir ao chão toda ela. Jesus estava falando ali, e ao mesmo tempo trazendo uma profecia de que aquele templo seria derrubado, e que aquele pacto que Deus fez com o povo de Israel, escutem uma coisa aqui. O primeiro pacto foi feito com o povo de Israel, que é o pacto que nós dizemos da lei, aonde foi pedido para o povo rituais, sacrifícios, cerimônias, aonde foi construído um lugar para Deus habitar, como ali a presença dele, que antes era o tabernáculo, uma tenda móvel, que vivia sendo instalada num canto e no outro, no deserto. O primeiro pacto de Deus foi com o povo de Israel, que tinha que ir aos sacerdotes, tinha que ir ao tabernáculo. Depois foi construído o templo, onde eles iam oferecer o sacrifício no templo, onde eles tinham que ir levar sua adoração a Deus no templo. E quem fazia a mediação dessa adoração, desse encontro com Deus para com os homens, eram os sacerdotes, porque o povo tinha que levar o sacrifício, mas o povo não era quem sacrificava. Quem fazia a expiação do povo pelos pecados era o sacerdote, oferecendo a Deus. O povo não era que fazia. O povo precisava do sacerdote como intermédio do povo para com Deus. O povo tinha que ir para o templo, onde tinha um local que representava o Santo dos Santos, a presença de Deus, através de um objeto chamado Arca da Aliança. Hoje, em Cristo, a nova aliança não precisa mais disso. Hoje, o novo pacto de Deus, por meio de Cristo, é para judeu, grego, é para todas as pessoas. Não é para um só grupo. Todos que quiserem estar em Cristo, que quiserem ir a Deus, tem que ser por Cristo. Porque Paulo vai dizer, não depende se é judeu ou grego. O único meio de salvação é Cristo. É o Evangelho, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, seja grego ou judeu. É por meio de Cristo. Hoje, em Cristo, na nova aliança, eu não preciso de estrutura local, geográfico, como um meio central de buscar, de servir, de adorar a Deus. Que nem hoje os mentirosos colocam isso na mente do povo. Você tem que ter um templo, você tem que ter uma igreja, você tem que ter um quartel, e nesse quartel você tem que ter um general, tem que ter um capitão, um comandante, que é o pastor, para você ser conduzido para Deus. Quem disse isso? Não, você tem que estar em comunhão com os irmãos dentro de uma igreja. Quem disse isso? A nova aliança, a igreja de Cristo, o povo que quer ir a Deus por Cristo, não é mais através de tempo, de sacrifício, de ritual de culto, de movimento de culto, de penitência, oferenda, nem nada. Em Cristo agora, eu sou o templo, a casa e a morada de Deus. Em Cristo agora, eu já sou justificado, porque o sacrifício não é eu que faço, foi Cristo que fez. Em Cristo, eu não preciso fazer obra boa para ser salvo e aceito por Deus. Em Cristo, a obra boa que me salva foi a obra de Deus, que é o próprio Cristo, que morreu por nós. O povo precisa aprender isso, gente, para deixar de ser escravo, de viver esse sacrifício religioso vã, sacrifício de tolo religioso. O povo tem que ir para a igreja todo dia, o dia todo, de manhã, de tarde, de noite, porque entende, se eu não for, não encontro a Deus, se eu não for, estou desviado.
O povo tem que estar na igreja servindo como submissão a Deus, ao sistema dominatório dos homens que impõe na sua hierarquia a regra para o povo viver. O povo não, se eu não obedecer ao homem, eu não obedeço a Deus. É mentira. A vida com Deus hoje do ser humano não é através de igreja, de ritual, de pastor, de papa, não de padre. A nossa vida com Deus hoje é por meio de Cristo, o nosso único mediador, sacerdote, que nos liga a Deus, que nos faz diante de Deus o nosso intermediário. Hoje o povo usa a igreja como intermediário. Não, eu tenho que ir buscar a Deus, mas aonde? Na igreja. O povo hoje usa os profetas, os pregadores, os homens como intermediário. Não, tem que ir para a igreja, tem que ser ensinado e guiado pelo meu pastor. Não, Jesus não ensinou isso. O guia da nossa vida com Deus, em Deus, é o Espírito Santo. Ele que nos guia, não é pela igreja, é pela verdade. Jesus disse, ele nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus é quem nos guia. Não é dentro de vida de igreja, é dentro da vida na palavra. Hoje, as pessoas dependem do homem, são dependentes de religião, de igreja, são dependentes de sacrifício, de ritual, são dependentes da bênção dos líderes, são dependentes da direção dos líderes para uma vida com Deus. A minha vida, ela não depende de religião, de igreja, de instituição, de líder nenhum. Eu sou dependente de Cristo. Ele é o pastor que guia a minha alma. O meu guia espiritual, o meu mestre espiritual é Jesus Cristo.